Olá, pessoal. Meu nome é Giovana e eu tô aqui para falar um pouco sobre listas encadeadas. As listas encadeadas, elas são uma estrutura de dados dinâmica e linear, onde os elementos que chamamos de nós são armazenados de forma não contígua na memória e conectados entre si por meio de ponteiros. Ou seja, isso significa que não estão em contato direto ou não compartilham uma fronteira comum. Cada nó contém pelo menos dois campos: o dado, que é a informação armazenada no nó, e o ponteiro, que é o endereço que aponta para o próximo nó da sequência. As listas encadeadas permitem um crescimento dinâmico, facilitando a inserção e remoção de elementos sem necessidade de deslocamento. Agora vamos abordar os tipos de listas, começando pela lista simplesmente encadeada, onde cada nó contém um ponteiro que aponta para o próximo nó da sequência. Já a lista duplamente encadeada, cada nó possui dois ponteiros, um apontando para o próximo nó e outro apontando para o nó anterior. Isso permite percorrer a lista em ambos os sentidos. Finalizando com a lista circular, onde o último nó aponta para o primeiro da lista, formando um ciclo, podendo ser simplesmente encadeada ou duplamente encadeada. Agora, vamos abordar as vantagens e desvantagens das listas encadeadas. Como vantagens, temos tamanho sonoro, já que cresce e reduz conforme necessário, sem desperdício de memória, e a facilidade de inserção e remoção, pois adicionar ou excluir elementos é mais eficiente do que um array, porque não exige colocação de elementos, sendo útil para aplicações que desativam a manipulação constante de dados. Em contraponto, temos como desvantagem que o acesso fica mais lento, porque, diferente dos arrays, onde podemos acessar diretamente um índice, em listas encadeadas é necessário percorrer a estrutura do início até o desejado. E o uso extra de memória, pois cada nó precisa armazenar um ponteiro extra, ou dois no caso das duplamente encadeadas, e isso aumenta o consumo de memória. Vamos aprender resumidamente, mas de forma objetiva, como essas listas funcionam na prática. Por exemplo, a simplesmente encadeada. Usamos quando há necessidade de uma estrutura dinâmica sem precisar percorrer uma lista para trás, para implementar pilhas e filas, onde os elementos são inseridos e removidos apenas no início ou no fim, quando a economia de memória é importante. Nesse caso, usamos a simplesmente encadeada. Já a lista duplamente encadeada, usamos quando for necessário navegar para frente e para trás na lista, como em sistemas que precisam de um histórico de ações, como, por exemplo, navegador da web. Usamos também quando remoções e inserções podem ocorrer tanto no início quanto no fim da lista. Para implementar listas de reproduções de músicas, onde o usuário pode avançar e retroceder entre as faixas. Por último, a lista circular. Usamos quando há necessidade de um loop contínuo, como em sistemas operacionais que gerenciam processos em um escalonador circular. Para buffers de dados circulares, como teclados e buffers de streaming, onde novos elementos substituem os mais antigos. E também quando os elementos precisam ser acessados continuamente, sem necessidade de reiniciar a iteração do início. Agora, fazendo um breve comparativo entre listas encadeadas e arrays, os arrays oferecem acesso rápido a elementos pelo índice, mas possuem tamanho fixo e desabilitam realocação para o crescimento, enquanto as listas encadeadas têm tamanho dinâmico, facilitando inserções e remoções sem necessidade de deslocamento, mas por conta disso tornam o acesso a elementos mais lento por precisar percorrer os nós. Elas consomem mais memória devido ao armazenamento de ponteiros. Assim, arrays são ideais para buscas rápidas e dados de tamanho conhecidos, enquanto listas encadeadas são melhores quando há muitas inserções e remoções. Essa imagem representa uma lista duplamente encadeada, onde cada nó possui referências tanto para o próximo quanto para o anterior. Cada nó contém um valor e dois ponteiros. O anterior, representado pelo verde, aponta para o nó anterior. Já o representado pelo azul aponta para o próximo nó. O primeiro nó, indicado pelo marcador vermelho à esquerda, não tem ponteiro, assim como o último nó, que está sendo indicado pelo marcador vermelho à direita.
Vemos também a representação de um encadeamento bidirecional. Como cada nó aponta para o anterior e o próximo, a navegação pode ocorrer em ambas as específicas. Essa estrutura é útil em cenários onde a navegação bidirecional é necessário, como históricos de navegação ou sistemas de desfazer e refazer em editores de textos. E por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram de conhecer um pouco sobre as listas encadeadas, não deixem de curtir, comentar e compartilhar.